boa noite, irmãos. Gostaria de saudá-los com a paz de Cristo. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Lemos o versículo do 1 até o 11º, do 1 ao 11. Eclesiastes, capítulo 1, versículo do 1 ao 11. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade, vaidades, diz o pregador. Vaidade, vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. E já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Até aqui, irmãos, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o Teu nome. Teu nome, ó Pai, que é grandioso, que é poderoso. Teu nome, ó Pai, que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, que de acordo com as Escrituras deve ser adorado em espírito e em verdade, porque é exatamente assim que Tu esperas dos verdadeiros adoradores, aqueles que Te adorem em espírito e em verdade. Ó Deus, te rogamos que Tu fales aos nossos corações nessa noite, que Tu possas causar em nós, através da Tua palavra, que é viva e que também é eficaz, cause em nós transformação de vidas. Que possamos, ó Pai, sair daqui não somente conhecedores da Tua palavra, mas também e principalmente praticantes dela. Porque a Tua palavra também nos exorta que aquele que ouve a Tua palavra e não pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa na areia. Quando vem qualquer tempestade, ela desmorona. Mas aquele, ó Pai, que ouve a Tua palavra e as põe em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa na rocha. Não importa vendavais, terremotos, tsunamis, ela permanece para sempre. E assim, ó Pai, queremos ser verdadeiramente praticantes das Tuas verdades. Abençoa-nos, portanto, ser com a Tua igreja. Fala nos nossos corações, transforma nossas vidas. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o texto de Eclesiastes, eles são difíceis de interpretar e de você entender. Porque o pregador, que é como se intitula o autor do livro, ele não dá muita informação de graça, mas ele exige de nós um exame mais apurado. Sabemos que tudo que está nas Escrituras é a palavra de Deus, mas muitas vezes essa mesma palavra de Deus nos incomoda, e nos incomoda profundamente. Muitos cristãos não gostam de ler Eclesiastes porque muitas vezes ele tem um tom
pouco pessimista. É um livro que apresenta várias perguntas, mas poucas respostas. Por isso que para interpretar a passagem de Eclesiastes, faz necessário que nós olhemos a Bíblia como um todo. Porque uma das principais regras de interpretação bíblica é, se você está diante de um texto obscuro, você tem que procurar na Bíblia um texto claro dentro do mesmo contexto. Mas, ao mesmo tempo, ele é um livro que também nos fascina, porque ele lida com questões que são intrigantes e que nós nos fazemos constantemente. Qual o sentido da vida? Qual o valor daquilo que nós fazemos? Como saber se eu fui ou sou alguém útil na sociedade, no meio em que eu vivo? E como faço para sair da mesmice da vida? Essas são perguntas inquietantes e intrigantes também. Tem dias, meus irmãos, que vocês vão perceber que a vida parece vazia, a vida parece inútil, a vida parece sem sentido. Mas quando você vai aprofundar no livro de Eclesiastes, nas palavras do pregador, aí você vai perceber que ele tem algo maravilhoso, que vai trazer, sim, sentido para esta vida, mesmo sendo essa vida complicada. O contexto dessa passagem que lemos está muito bem relacionada com o mito de Sísifo. Sísifo faz parte da mitologia grega e serve para introduzir a filosofia do absurdo. É baseado na história de um homem, Sísifo no caso, que busca o sentido da vida, só que dentro de um contexto de um mundo confuso e de um mundo sem Deus. Sísifo foi condenado a repetir eternamente a tarefa de empurrar uma pedra até o topo de uma montanha. E quando ele está para chegar no topo, a pedra rola abaixo. Ele tem que descer e fazer isso repetidamente. Dia após dia, esse é o trabalho de Sísifo. No caso, o esforço de Sísifo de levar a pedra até o topo, ou bem próximo do topo, é um esforço que ele é um esforço que é feito, mas que não é eficaz. Porque não está para chegar, ele rola abaixo. Irmãos, quando nós lemos o livro de Eclesiastes, é como se nós estivéssemos vendo esse absurdo numa primeira vista, esse absurdo de Sísifo. Porque tudo aparentemente é sem sentido, tudo é inútil, tudo é vaidade, tudo é um árduo e rotineiro trabalho que nunca é concluído. Mas debaixo do sol, meus irmãos, é isso mesmo. O sentido da vida é esse. E já fazendo aqui um spoiler, que é uma revelação antecipada, a pergunta que eu vos faço é: será que estamos analisando da forma correta? Será que, ao invés de olhar debaixo do sol, não deveríamos olhar acima do sol? Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco. O versículo 1 diz-nos, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Há poucas dúvidas de que o autor seja Salomão, filho de Davi. Apesar de não estar claro no texto que seja Davi, nós conseguimos inferir pelo contexto, também pelos textos que estão expressos, que só pode ser Salomão. Uma vez que ele se diz, né, filho de Davi, rei de Jerusalém. E no verso 12, ele diz: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Se nós formos analisar essa passagem, dentro do contexto bíblico geral, a gente vê que depois da divisão do reino de Israel, foi dividido em dois reinos. Um chamado de Israel, que ficava ao norte, mas a capital era Siquém, lá na Samaria. E o segundo era Judá, reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Quer dizer, a capital do reino de Israel, após a divisão, não era Jerusalém, mas sim Siquém. Outra justificativa é que no verso 12, capítulo 12, verso 9, diz:
O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Quem foi o filho de Davi que compôs muitos provérbios? Salomão. E quando nós vamos ver o livro de Provérbios, Provérbios 1, versículo 1, a gente vê que é muito parecida a introdução, porque olha só o que ele nos diz, Provérbios 1, Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, bem parecido com a introdução de Eclesiastes. Então, não há dúvidas, ou há poucas dúvidas de que o autor é Salomão. Então, no caso, o pregador, Salomão, ele se auto-chama de pregador, que no original é a palavra hebraica é coelete. Coelete significa sábio, mestre, professor, orador, aquele que fala diante de uma assembleia. É uma palavra do nome, é a mesma palavra do nome de Eclesiastes. Então, Eclesiastes, pregador, é a mesma palavra no original. Eclesiastes tem a ver com assembleia, eclesia ou igreja. Então, meus irmãos, o livro é para a igreja. É para nós ouvirmos e atentarmos para o que está escrito nesse livro. O versículo 2, ele já nos diz, vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade, que é o que dá a direção para todo o livro, ou a direção principal do livro, é uma palavra difícil nós traduzirmos, porque ela pode ter diferentes significados. Vaidade não é passar 2 horas diante do espelho. No original, a palavra é rebel. Rebel pode significar várias coisas: ilusão, vapor, fumaça, sopro, fôlego, inútil, em vão. Tudo isso significa a palavra vaidade. E quando o pregador usa o termo vaidade das vaidades, ele está usando exatamente o superlativo de vaidade. Sabemos que há muitas coisas belas e preciosas para nós nessa vida. Imagino que muito aqui é conhecer esses locais bonitos, belos do mundo. Mas quando você coloca no contexto da vaidade, a vaidade é você imaginar, você pensar que você consegue segurar essas coisas são belas, para sempre. Porque vaidade é um vapor. Não tem como segurar esse vapor. Não tem como segurar esse sopro. Não tem como segurar a fumaça, porque ela logo vai embora. Então, vaidade é achar que essas coisas são sólidas, que essas coisas são duradouras, porque verdadeiramente não são sólidas, não são duradouras. E Salomão está nos dizendo que a vida é esse vapor. Isso se considerarmos debaixo do sol. A vida é frágil, é fugaz. E pior é que nós sabemos disso. No fundo, nós sabemos que a vida é isso mesmo. Mas o problema é que nós tentamos nos enganar. Com esse vazio, com esse vapor, com esse rebel, no nosso coração, nós tentamos preencher esse vazio com outras coisas, com essas outras coisas do mundo. Algumas coisas até muito belas. Queremos preencher com trabalho, muitas vezes com viagens, com dinheiro, qualquer coisa. Mas tudo isso, meus irmãos, é inútil. Tudo isso é ilusão, é vapor, é fumaça, é sopro, é um fôlego, é em vão. Nunca vamos conseguir preencher o coração permanentemente com essas coisas. Por isso, meus irmãos, o título dessa pregação é A Vida Debaixo do Sol é uma Eterna Mesmice. Então, na introdução já vimos quem é o autor, no caso Salomão, e o significado da palavra vaidade no original. Dividi essa pregação em 4 partes.
A primeira delas, que o trabalho do homem é vão, baseado no versículo 3º. Segundo, que tudo é mesmice, versículo 4 a 7. Terceiro, tudo é canseira e repetição, versículo do 8º ao 10º. E no quarto, não há lembrança das coisas passadas, versículo 11. No final, foi uma conclusão e 3 aplicações. Em primeiro lugar, o trabalho do homem é vão, baseado no versículo 3º, que diz: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O pregador vai destrinchar as ideias de vaidade. Ele vai examinar as coisas do mundo e tentar ver se há alguma coisa boa, alguma coisa que vale a pena lutar. Porque talvez haja algo que vale a pena. Talvez haja algo diferente que vale a pena lutar. O verso 3º, mesmo no original, ela é uma linguagem comercial, de comércio mesmo. Porque no original, a palavra proveito, está aqui no versículo 3º, que proveito, está relacionado com lucro. Então a pergunta é: será que o homem teria algum lucro de todo o seu trabalho? E quando também você vai no original, o trabalho, lá no original está escrito assim: labuta fatigante, tormento, aflição. Então essa palavra trabalho tem essa significado no original. Então, o que o homem ganha com tanto sofrimento debaixo do sol? Com tanta labuta diante do sol? De acordo com Salomão e também com o versículo 2, que fala da vaidade, o trabalho debaixo do sol não traz nenhum proveito. Tudo é fumaça, tudo é inútil, tudo é vapor. Não há nenhum tipo de esperança. Mas todos não nos dizem que se você se esforçar, se você estudar, se você trabalhar, você não vai ser bem sucedido? Não é isso que nós ouvimos constantemente? Só que o pregador diz que não, você não vai ser sucedido. Tudo é ilusão, tudo é inútil. Quando você vai analisar na prática, quantas pessoas após a aposentadoria que vocês conhecem têm que baixar muito o seu padrão de vida? Quantas? Ou ainda, quantas pessoas idosas, mesmo já aposentadas, ainda buscam um emprego para complementar a sua renda? Ou quantas pessoas na faixa dos 50, ainda com capacidade de trabalhar, não conseguem mais arrumar um emprego formal, porque estão velhos? Mesmo aqueles que ainda não se aposentaram e que já estão há anos no mesmo trabalho, não parece muitas vezes que você faz sempre a mesma coisa? O pastor e os presbíteros podem olhar para o rebanho e dizer e verificar que eles continuam sempre cometendo os mesmos erros? Os teus filhos também não cometem os mesmos erros? Muitas vezes os mesmos erros que você cometeu quando era mais jovem? E por aí vai, meus irmãos. Eu sei, aparentemente esse discurso ele é duro, difícil nós engolirmos. Mas antes que vocês fiquem deprimidos, vou lançar um outro spoiler aqui para vocês. Revelar aqui uma outra coisa para vocês. Nós lemos na liturgia, Lucas 12, versículo 20 e 21, que diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu creio que essa passagem, Lucas 12, 20 a 21, responde a pergunta do verso 3º. O teu trabalho realmente não serve para nada, se não for para o Senhor. Se não buscar a glória de Cristo, se você não for rico para o Senhor, o teu trabalho é vão. Se você só considera a si mesmo,
e não ao Senhor, tudo que você fizer será vão, inútil, vaidade das vaidades. Correr atrás do vento. Se você faz as coisas só para a satisfação da tua alma, para os teus próprios desejos, aí será vaidade mesmo. O trabalho vai ser vão. Uma vez, meus irmãos, que a alma do homem nunca se satisfaz. Nunca. Sempre quer mais, mais e mais. Agora, quando você faz as coisas, quando você trabalha visando a glória de Deus, você faz as coisas como para o Senhor, como está lá em Colossenses 3:23, aí a coisa muda de figura. Porque aí sim vale a pena. Porque o próprio Deus vai te encher da satisfação plena. Não é você se auto-encher. Não. É Deus vai te encher de satisfação. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, versículos 4 a 7, depois de falar que o trabalho é vão, em segundo lugar, o pregador ele continua falando que tudo é mesmice, baseado nos versículos 4 a 7. O versículo 4 diz assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, no versículo 4, parece que as coisas elas não avançam. Mesmice. O verso 4a fala sobre movimento. Geração vai, geração vem. Então, há um movimento. Mas a parte B já fala sobre estabilidade. Estabilidade da terra. Porque a terra permanece para sempre. Ou seja, homens vão e vêm, mas a terra permanece quieta. Significa que lutamos, meus irmãos, as mesmas lutas, e a terra permanece a mesma. Alguns até acham que a geração anterior era melhor. Muitos acham. Eu ouço muito isso. A geração do passado era melhor. Mas veja o que disse um pensador a respeito da geração do seu tempo. Olha só o que ele disse, abre aspas. Os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo todo falando em vez de trabalhar. Uma frase super atual. Talvez você esteja pensando que quem falou isso foi alguém da nossa geração. Não. Quem falou isso foi Sócrates, em torno de 400 anos antes de Cristo. No fundo, meus irmãos, uma geração simplesmente faz as mesmas bobagens que as outras já fizeram. É como um teatro. A arte dramática muda, mas o palco continua exatamente o mesmo. O cenário dura mais do que os atores. Atores mudam, mas o cenário não. E no versículo 5 a 7, olha só o que diz: levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Então, mas o trabalho, as pessoas, tudo é vaidade. Quem sabe o pregador não encontra na natureza. Porque percebe que aqui ele falou sobre o sol, falou sobre ventos, falou sobre rios, falou sobre mar. Então o pregador está buscando na natureza alguma explicação, algo diferente, algo que não seja vaidade. Mas ele investiga na natureza, o que ele vê? Ele vê a mesma mesmice, o mesmo marasmo, só vê repetição. Portanto, a natureza também é uma rotina que nunca acaba. O mesmo sol que nasce hoje e se põe hoje sobre nós é o mesmo sol que nasceu também para os nossos antepassados, nossos ancestrais.
O vento se movimenta de um lado para o outro, mas depois volta e tudo se repete. As águas também são mesmices. Os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Ou seja, os rios não fazem nada de novo. E o que ele faz é inútil, porque nunca o nível do mar vai ser ultrapassado. A razão é que, em geral, há um ciclo. Os rios correm para o mar. As águas do mar evaporam, chegam-se as nuvens, chegam-se as chuvas, enchem os rios, e os rios correm para o mar. E aí fica nesse ciclo eternamente. Irmão, essa passagem significa que fazemos a mesma coisa todos os dias. Sempre vai ter louça para lavar. Sempre vai ter uma aula, um estudo, uma pregação para preparar. Sempre vai ter coisas para nós estudarmos. Sempre vai ter produtos para vender. Sempre vai ter processos para analisar. Sempre. Você trabalha há anos na mesma empresa e faz a mesma coisa. Mesmo quando você muda de emprego, de trabalho, vai continuar sempre fazendo a mesma coisa. Porque, em geral, as coisas sempre se repetem. O que a nossa geração faz é o mesmo que a geração anterior fez. É o mesmo que a geração no futuro fará. Geração vai, geração vem. E na igreja também é a mesma coisa. Irmão vai, irmão vem. Pastor vai, pastor vem. Presbítero vai, presbítero vem. E a igreja permanece. A vida é assim. Tudo é mesmice. Mas, em terceiro lugar, se na natureza tudo é mesmice, quem sabe se analisar a história humana? Talvez na história humana tenha algo diferente. Então, baseado no versículo de 8 a 10, vamos tentar analisar se há algo de novo no versículo de 8 a 10. Só que a resposta, meus irmãos, é que tudo é canseira e repetição. Versículo de 8 a 10, que diz: todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser é o que se fez. Isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. A conclusão, irmãos, é que nada há de novo debaixo do sol. Tudo é mesmice, tudo é canseira, tudo é tédio. E ninguém consegue explicar em palavras o sentido das coisas. Não consegue explicar aquilo que você vê, aquilo que você escuta. Esse tédio também tem apoio no tempo, que está no versículo 9. Porque o mundo gira e volta novamente para as mesmas coisas. Mesmo que alguém diga assim, inventei algo novo. Não, esse algo não é novo. Parece novo, mas é só uma repetição daquilo que ocorreu no passado. É novo para aqueles que experimentam no momento, mas certamente alguém já experimentou no passado. Talvez de uma outra forma, mas certamente alguém já experimentou no passado. E na ciência, tem novidades? Bom, hoje temos máquinas que voam, temos computadores, né, conectados à internet, celulares que fazem muitas coisas. Arrisco até dizer que ninguém consegue mais viver sem o celular. Mas a pergunta é: a tecnologia nos ajudou ou nos ajudou assim, resolveu nossos problemas ou criou novos problemas? O que faz o micro-ondas? Tecnologia, né? O micro-ondas. O que faz o micro-ondas? Esquentar comida. Mas a gente não fazia isso no passado? Não usava fogueira para esquentar comida? O que é de novo, portanto? O que é um computador, se não uma máquina que faz cálculos de forma mais rápida? Mas o computador, na verdade, é um ábaco melhorado.
ábaco é um instrumento que era utilizado pelos chineses há 3.000 anos antes de Cristo. O que é um avião? Leva pessoas de um local para o outro, fala bem rápido. Ok, mas os pássaros não fazem isso? Os pássaros não conseguem também fazer essa coisa, desde que o mundo é mundo? O que é um controle remoto, se não algo que dá para fazer manualmente? O que é um doutorado? Doutorado nada mais é do que fazer de uma forma melhor aquilo que já era feito no passado. Então, o que isso significa, meus irmãos, é que tudo que fazemos já foi feito. Tudo que nós fazemos hoje é só uma miragem de algo que já foi feito anteriormente. Se você constrói um projeto, um trabalho, você até pode fazer o seu melhor, você entrega o teu projeto, você até é elogiado pelo chefe, mas no dia seguinte vai ter outro projeto para você fazer também. A coisa, meus irmãos, ela é cíclica. Termina. O fim de um ciclo é o início de um outro ciclo. Então a vida ela é cíclica. Você lava a roupa, limpa a casa, faz a refeição, ensina os filhos e adivinha o que você vai fazer amanhã de novo. Novamente você vai lavar a roupa, limpar a casa e assim por diante. Tudo mesmo é canseira e repetição. Mas em quarto lugar, não há lembrança das coisas passadas, baseado no versículo 11, que diz: já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Aqui, meus irmãos, é a fama, a recordação, a memória. Manter a memória dos homens era muito importante nos povos antigos. Porque se você perde a memória, é como se a pessoa não tivesse nunca existido. Entretanto, é até um pouco triste, mas a marca do que fizemos não vai permanecer. A história registra que pessoas nascem, pessoas morrem todos os dias. E essas pessoas que nascem e morrem viram somente estatísticas, viram somente números. É o que chamamos da insignificância histórica. Irmãos, simplesmente nós não deixaremos rastros. Aquilo que é tão importante hoje vai ser esquecido daqui a poucos anos. Os seus triunfos, em poucos anos, ninguém vai se lembrar mais. A fama atual não dura nem 2 gerações. Você nem sabe o nome dos teus tataravós, mas os teus tataranetos também não vão lembrar de você. Irmãos, para concluir, 2 breves conclusões. Em primeiro lugar, irmãos, não foquem embaixo do céu, do sol. Não foquem debaixo do sol. Olhem acima do sol. Porque a expressão que mais você vai ouvir, uma das que você mais vai ouvir no livro de Eclesiastes é debaixo do sol. O pregador está nos dando uma pista. Porque se eu olhar para o mundo somente na perspectiva terrena, aí eu vou constatar que realmente o mundo é passageiro, o mundo ele é inútil, o mundo ele é um vapor, o mundo é frágil, o mundo não tem sentido. Mas se tem o abaixo, é porque tem também o acima do sol. E Eclesiastes nos força a olhar pela perspectiva não somente debaixo do sol, mas a partir da perspectiva do acima do sol. E, meus irmãos, não esqueçam, teve um homem que já está acima do sol. Homem que está acima do sol, que é Cristo. O que precisamos aprender é olhar acima do sol numa perspectiva futura, porque ele prometeu que iria voltar e ia levar a sua igreja com ele. Então, só assim, mudando a perspectiva, nós vamos apreciar Deus de uma forma mais plena.
Enquanto isso, Deus está tirando dos nossos corações os ídolos. Ídolo é tudo aquilo que te afasta de Deus. Ídolo é tudo aquilo que quer ganhar a primazia, a prioridade em relação a Deus. Mas Deus está tirando dos corações os ídolos. Ele está tirando dos corações qualquer esperança, qualquer possibilidade de encontrar vida fora dele. Eclesiastes vai gastar 12 capítulos para demolir qualquer ídolo que você tenha e vai nos dar pistas de onde a vida verdadeira pode ser encontrada. A segunda conclusão tem a ver com o mito de Sísifo. O Eclesiastes nos leva a ser realistas com a vida. Sísifo fazia a mesma coisa todos os dias, engolido pelo tédio. O homem debaixo do sol, ele vive nesse mesmo tédio, dia após dia. Eu imagino que muitos daqui acham que suas vidas é o mito de Sísifo. Talvez achando que um dia vão encontrar satisfação debaixo do sol. Se esse for o seu caso, meu irmão e minha irmã, saiba que vocês estão enganados. Isso não é verdade. Debaixo do sol é só vaidade. É vaidade das vaidades, é correr atrás do vento. Lembrando que debaixo do sol significa vida sem Deus. Portanto, crer em Deus é ver que as coisas desse mundo não são o fim. A vida tem sentido não dentro do mundo, mas fora do mundo. Se você só mudar a perspectiva, a tristeza, ela vai se transformar sim em alegria. Se você mudar a tua perspectiva, o teu pessimismo vai se transformar em fé. Se você mudar somente a tua perspectiva, o tédio vai se tornar agora novidade. É claro, enquanto eu nesse mundo, não vai haver o cancelamento dos efeitos da vaidade. Não vai haver. Não nessa vida. Mas vai revolucionar as nossas expectativas. Não nesse mundo, mas no mundo por vir. Agora, a partir dessa mudança de perspectiva, tudo que você faz, o que você faz? Trabalha? Você corre? Você estuda? Você ora? Você lê? O que você faz? Muda a perspectiva. Deixe de ser cansativo. Deixe de ser rotineiro. Deixe de ser mesmice. Deixe de ser canseira. Porque agora, todas as suas ações têm um alvo, têm um fundamento, que é exatamente a glória de Deus. Irmãos, 3 breves aplicações. Em primeiro lugar, a primeira aplicação é que o Eclesiastes diz que o trabalho debaixo do sol é vão. Mas quando consideramos o nosso trabalho, o nosso esforço, por menor que seja, se for no Senhor, uma perspectiva acima do sol, o nosso trabalho nunca será vão. E nós lemos na liturgia, 1 Coríntios 15, 58, diz que nosso trabalho não será vão. Porque Paulo está analisando sob a ótica de quem está acima do sol. O nosso trabalho tem resultado sim, porque o nosso trabalho visa não a glória do homem, mas a glória de Deus. E além do mais, leva a sério o dom que Deus nos deu. Tem a ver com o mandato cultural. Eclesiastes também vê a natureza como mesmice e repetição. Mas no Salmo 19, do 1 ao 6, que nós lemos na liturgia, o salmista olha a natureza com os olhos do Criador. Ele vê as digitais de Deus na criação. Ele vê que o sol revela a glória de Deus. Ele vê o firmamento anunciando as obras das suas mãos. Ele vê o sol nascendo de uma extremidade à outra e ninguém consegue esconder do calor do sol. Ou seja, meus irmãos, no Salmo 19 nos mostra a maravilha da criação de Deus.
Segunda aplicação, Eclesiastes mais uma vez nos diz que não há nada de novo debaixo do sol, versículo 9. Mas quando nós olhamos acima do sol, tem sim uma novidade, tem sim uma boa nova. Perceba que o Eclesiastes está falando, não há nada de novo debaixo do sol. Mas quando você analisa acima do sol, você vê sim que tem uma novidade, tem uma boa nova. Qual é a boa nova? A vinda de Cristo ao mundo. Deus se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, depois da queda, esse é o primeiro evento realmente novo a acontecer nessa terra. Nós vimos a glória de Deus andando entre nós, como homem. Enquanto estivermos pensando somente debaixo do sol, realmente não vamos ter esperança alguma. Mas quando nós pensarmos que alguém veio de cima do sol e habitou entre nós e mudou a nossa situação por meio da sua vida perfeita, da sua morte, morte e cruz no Calvário, e da sua ressurreição triunfante, aí sim, meus irmãos, podemos entender que o homem que veio de cima do sol veio para nos resgatar, pagar o alto preço pelos nossos muitos pecados. E essa perspectiva muda tudo. Porque nós somos chamados a viver momentaneamente debaixo do sol. Momentaneamente. Mas enquanto estivermos aqui, mesmo debaixo do sol, a nossa mente tem que estar sempre diante de Deus que está acima do sol. Como terceira e última aplicação, irmãos, esse livro ele é difícil de entender, mas ele nos ajuda, porque ele descreve como nós, muitas vezes, corremos atrás do vento. Ele também nos ajuda, porque nos exorta a tirar as ilusões que nós temos desse mundo. A mensagem do livro não é que nada importa, mas que diante de Deus tudo importa, mas apenas diante de Deus. Esse livro, meus irmãos, é difícil de entender, mas só para aqueles que continuam correndo atrás do vento, achando que o vento vai preencher o nosso coração. Não vai, não vai. É como se você tentasse segurar o vento. Ninguém consegue segurar o vento. É como se você tentasse segurar o vapor. Ninguém consegue segurar o vapor. Não se iludam. Não tem como. Debaixo do sol, meus irmãos, o mundo é só vapor mesmo. E é muita tolice fingir que você não viu e que você não ouviu o que Deus tem nos falando nessa noite. Está na hora mesmo de olharmos acima do sol. E para olharmos acima do sol, é necessário uma coisa: arrependimento. Devemos nos arrepender dos nossos pecados, devemos entregar a Cristo e buscar viver uma vida santa e irrepreensível na presença dele, que está acima do sol. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, possa estar nos abençoando, nos livrando e guardando de todo mal, e que a sua palavra possa entrar no nosso coração, ficar firme nos corações, e que possa vir a dar muitos frutos, a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o teu nome, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja toda a honra e a glória. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Palavra esta que foi ministrada nesta noite, que nos fala que o mundo debaixo do sol é só vaidade, é vento, é vapor, é inútil, é vão. Ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas, porque muitas vezes nós corremos atrás do vento.
Nós colocamos diante das coisas do mundo todas as nossas esperanças. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos. Obrigado, ó Pai, porque tu tens nos falado que não devemos analisar o mundo debaixo do sol, mas temos que mudar a nossa perspectiva e olhar acima do sol. E, ó Deus, muito obrigado porque tu já enviaste teu Filho amado, Jesus Cristo, ele que veio acima do sol, nasceu de uma mulher pecadora, é bem verdade. Nasceu, cresceu, nos ensinou, mostrou como deveríamos viver, curou, ó Deus, e foi morto para pagar o alto preço pelos nossos pecados, para cumprir a tua justiça, ó Deus. Mas tu aceitaste o sacrifício de Cristo, porque ao terceiro dia, com teu eterno poder, tu ressuscitaste dentre os mortos. E hoje vive à tua destra um homem, à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E, ó Deus, tu mostraste então, ó Pai, aquilo que tens reservado para a tua igreja, que é na segunda vinda de Cristo. É promessa tua que Cristo vai levar a sua igreja. Ó Deus, que regozijo para nossas almas. Ó Deus, muito obrigado pela salvação que tu nos concede somente em Cristo, que não há nenhum outro, porque importa que nós sejamos salvos somente em Cristo. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa tão grande salvação, tão grande redenção que tu nos fornece sem nenhum merecimento de nossa parte. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado pela tua igreja, que muito importante, ó Pai, termos esses momentos de prestação de culto, momentos que tu fala aos nossos corações, momentos que podemos reunir, momentos que podemos cantar louvores para ti, momentos que podemos orar a ti, momentos esses, ó Pai, que tu nos fala. Sê com a tua igreja, Pai, abençoa-nos, nos livra de todo mal e continua a nos usar para o crescimento da tua obra. Obra esta que tu preparaste de antemão para que viéssemos andar nelas. Sê com a tua igreja, Pai. Abençoa-nos, portanto. Nos dá uma semana, Pai, de tranquilidade, uma vida de vitórias. Ó Deus, mas sempre na tua presença. Que possamos fazer tudo aquilo que está no teu coração. Querendo fazer tudo aquilo que está na tua vontade. De acordo com a tua palavra, é boa, agradável e perfeita. Pedimos o teu auxílio, a tua ajuda. Que carecemos de ti, ó Pai. Sem ti nós nada podemos fazer. E, ó Deus, que tu venhas a crescer e que nós venhamos a diminuir. Ajuda que possamos glorificar e exaltar o teu santo nome em todas as nossas ações. Sê com a tua igreja, mais uma vez eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.